Essa relação é uma relação muito pouco discutida, mas a relação entre bullying, suicídio e tentativa de suicídio é uma relação muito íntima. Eu deixei separado aqui um texto que mostra alguns números a respeito dessa relação para que a gente observe o quanto isso, de fato, é um problema, né? Ouçam esses números e pensem um pouco, reflitam um pouco a respeito deles. Olha, dos alunos que sofrem bullying físico ou psicológico em ambiente escolar, 19% já pensaram em suicídio. Ou seja, de cada 5, um já pensou em suicídio. 15% já planejaram uma forma de se suicidar, embora ainda não tenham tentado o suicídio. 9% já tentaram o suicídio, mas foram interrompidos pela ação de terceiros. 2,6% tentaram o suicídio, mas não conseguiram, mas ficaram com algum tipo de sequela, que foi uma sequela considerada permanente. Vocês estão compreendendo, pessoal, que o bullying, hoje em dia, ele extrapolou os limites da escola e ele se transformou num problema que é um problema de toda a nossa sociedade, né? E a grande questão, eu sempre tenho refletido sobre isso, é assim: na minha geração, bom, eu não tenho mais filho pequeno, mas na minha geração não existia bullying. Quer dizer, existia bullying, nós não entendíamos aquilo como bullying. Então, colocar apelido, fazer escárnio sobre as pessoas, marginalizar indivíduos com deficiência física, intelectual ou comportamental, isso sempre existiu na história da humanidade. Mas quando eu era criança, isso não tinha um nome, isso não era considerado bullying, isso era considerado uma brincadeira. Qual que é o enorme problema disso? Que são as pessoas da minha geração que estamos criando as pessoas das duas gerações seguintes. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que essa nossa percepção a respeito do que com certeza é bullying, que a gente não passe para essa nova geração essa nossa percepção. Por quê? Porque é um erro. Então, fazer escárnio contra uma pessoa que tem deficiência física não é uma brincadeira, é um erro, é um crime. Eu não estou nem indo para o lado do crime, porque isso todo mundo já sabe que é crime, né? No Brasil e na maior parte dos países do mundo é crime isso. Mas eu estou dizendo de uma outra perspectiva, de uma perspectiva muito mais ético-moral. Então, nós não podemos passar para as próximas gerações que estes atos criminosos, esses atos que diminuem terceiros, que isso é uma coisa ok, que isso é só uma brincadeira ou até uma brincadeira de mau gosto, não. Isso é crime, isso é alguma coisa que coloca pessoas com deficiência num local que elas não querem estar, e eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje contra bullying é exatamente isso. É a perspectiva dos adultos, nesses sujeitos com mais de 30, 35 anos de idade, a respeito desse comportamento humano, que, como eu disse a vocês, quando a gente era criança era alguma coisa que ninguém falava a respeito, mas hoje claramente temos a perspectiva de que isso é um problema.